pontes. Destacou que a nossa região tem o solo instável e igarapés que complicam ainda mais a construção de pontes. Enfatizou que é preciso estar atento para que as pontes sejam seguras para a população e que irá se aprofundar sobre a licitação e o projeto para poder se manifestar com mais precisão. Anunciou-se o vereador Heitor Souza, saudou a todos e apresentou um requerimento solicitando a construção de um novo microsistema na comunidade de Curral Grande. Destacou que há tempos atrás foi iniciada a construção de um microsistema na comunidade, mas que nunca foi concluído. Que os comunitários estão consumindo água imprópria, causando grande risco à saúde, sendo necessário levar dignidade às famílias do Curral Grande. Não havendo mais vereadores se pronunciando, o senhor presidente passou para a segunda parte da ordem do dia, colocando as matérias em discussão e votação. Colocou-se em discussão e votação o requerimento do vereador Heitor Souza. Com a palavra, o vereador André Bagaçado, parabenizando o vereador Heitor Souza pelo pedido, destacou que conhece a realidade da comunidade e espera que o prefeito atenda o pedido do vereador. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Continuando, senhor presidente, encaminhou o projeto de lei número 026/2025 do Poder Executivo para as comissões de Constituição e Justiça e Terras e Obras e Patrimônio. Encaminhou o projeto de emenda de lei orgânica do município de Monte Alegre para a Comissão de Constituição e Justiça. E não havendo mais nada a tratar na presente sessão, senhor presidente, agradeceu a presença de todos, declarando-a encerrada. Lavrou-se em seguida a presente ata, que após ser lida, discutida e aprovada, vai por mim, Haroldo da Silva Santos, primeiro secretário assinada, bem como pelo senhor presidente Márcio Francisco da Cruz Pereira e pelo segundo secretário vereador Joanildo Vieira de Abreu. Sala das sessões da Câmara Municipal de Monte Alegre, aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2025. A ata está em discussão. Como nenhum vereador discute, a ata está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovada a ata por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos expedientes em mesa. Tenho aqui duas solicitações de licença pelo mesmo motivo. Senhor presidente, senhores vereadores, baseado no artigo 11, a linha C do nosso regimento interno, venho respeitosamente solicitar aos nobres pares licença para tratar de assuntos particulares no dia 14 de outubro do ano em curso. Na certeza de contar com apoio e compreensão, registro o voto de apreço e consideração. Atenciosamente, irmão Val, vereador do PP, e Ayrton Souza, também vereador do PP. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho aqui um ofício número 1408 de 2025 do Ministério Público da Primeira Promotoria de Justiça de Monte Alegre. Vossa Excelência, Márcio Francisco da Cruz Pereira, presidente da Câmara de Vereadores de Monte Alegre, neste assunto, providências. Vossa Excelência, cumprimentando cordialmente e no uso das atribuições constitucionais e institucionais a cargo do Ministério Público do Estado do Pará, informo a Vossa Senhoria que tramita perante a Primeira Promotoria de Justiça de Monte Alegre a notícia de fato número 01 de 2025, 00033533, dígito 0, instaurada a partir da representação anônima, noticiando que o vereador do município de Monte Alegre, Pará, Nildo Paiva, estaria comercializando de forma clandestina combustível e gás de cozinha na comunidade Agapito, zona rural. A denúncia informava que os fatos já haviam sido comunicados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMA, e que a empresária local, Munira Rose Calderaro Carreteiro, possuía a prova das infrações. Instado a se manifestar, o Ministério Público determinou a notificação da referida empresária por meio de uma representante, juntou fotos e vídeos ao procedimento. Posteriormente, oficiou-se a SEMA, que em resposta encaminhou cópia integral do processo administrativo infracional número 002 de 2025, instaurando para apurar os mesmos fatos a partir da denúncia feita pela senhora Munira em 25 de novembro de 2024. Do processo administrativo extrai-se que, em 3 de junho de 2025, foi realizada fiscalização no local onde se constatou atividade ilícita, resultando no termo de embargo e interdição da atividade. Notificado, o representado identificado como Joanildo Vieira de Abreu, vereador Nildo Paiva,
compareceu acima e, em termos de declaração, confessou ser o responsável pela atividade ilegal, que, segundo ele, já ocorria há aproximadamente 3 anos. Por fim, o representado apresentou defesa escrita no âmbito do processo administrativo. A esse respeito, comunico a Vossa Excelência a instauração desta notícia de fato e o encaminhamento de cópia à Polícia Civil para apuração criminal em face do vereador Jonildo Vieira de Abreu, a fim de que o Legislativo adote as providências internas que entender cabíveis, especialmente no que tange a eventual quebra de decoro parlamentar. Atenciosamente, Matheus Ravi Rodrigues da Silva, promotor de justiça titular de Prainha, Pará, respondendo pela primeira e segunda Promotoria de Justiça de Monte Alegre. Senhor presidente, senhores vereadores, aqui eu tenho uma representação com pedido de cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar. Representante denunciante, Vani Cristina Assunção da Silva, brasileira, pescadora, portadora do registro número 4265668, da Polícia Civil do Pará, e do CPF número 511-492-65272, título de eleitor número 0331-6621-1384, seção 0295, zona 019, regularmente associada à Colônia de Pescadores Z11, sobre matrícula número 1125 de 2000, residente domiciliada na Travessa Raimundo Show de Carvalho, número 751, bairro Pajiçara, CEP 68.220.000, Monte Alegre, Pará, vem respeitosamente apresentar a seguinte: representado, denunciado, Jorge Luiz de Andrade Tavares, brasileiro, paraense, vereador em exercício no município de Monte Alegre, Pará, inscrito no CPF sob o número 614-474-122-49, também conhecido como Jorginho da Z11. Residente domiciliado nesse município, especialmente a passagem Jiquiriqui sem número, zona rural do município de Monte Alegre, Pará, CEP 68.220-000, atualmente exercendo mandato parlamentar na Câmara Municipal de Monte Alegre. Inciso 1, dos fatos. A presente representação tem por finalidade comunicar a ocorrência de grave conduta lesiva à moralidade pública e ao decoro parlamentar praticada pelo vereador Jorge Luiz de Andrade Tavares, Jorginho da Z11, então presidente da Colônia de Pescadores Z11. Conduta esta que compromete não apenas a idoneidade como agente político, mas também a credibilidade institucional da Câmara Municipal de Monte Alegre. A denunciante, à época vice-presidente da referida colônia, presenciou e comprova os fatos aqui narrados, o que confere especial legitimidade e materialidade à comunicação. Em 29 de junho de 2022, durante a Assembleia Geral Extraordinária da Colônia de Pescadores Z11, presidida pelo próprio denunciado na qualidade de dirigente máximo da entidade, foi aprovada a cessão da posse de 2 imóveis pertencentes à colônia em favor de seu filho, Robert Mason de Andrade Tavares. Referidos bens haviam sido originalmente destinados à implantação de projetos de uso coletivo, fábrica de gelo e porto de pesca, compondo o patrimônio afetado à finalidade pública comunitária da pesca artesanal. A deliberação foi conduzida sobre a justificativa de facilitar a obtenção de financiamento bancário por particular, desvirtuando a finalidade pública dos bens e convertendo-os, na prática, em garantia de interesse privado. Tal circunstância revela conflito de interesses direto e insanável, porquanto o então presidente conduziu e influenciou a deliberação em benefício de parente em linha reta, situação em que fere os deveres fiduciários de lealdade, impessoalidade e probidade impostos ao administrador associativo e ao agente público, além de viciar a deliberação por quebra do dever de impedimento. A irregularidade agravou-se quando o vereador autorizou o uso de bens móveis da fábrica de gelo
máquinas e equipamentos cedidos pelo governo federal à colônia para uso estritamente comunitário em favor exclusivo de seu filho, configurando o desvio de finalidade e tentativa de apropriação particular de bens públicos afetados ao interesse coletivo. A ata da Assembleia registra de modo inequívoco que a sessão foi aprovada como meio de viabilizar operações financeiras privadas em nome do beneficiário Robert Mason de Andrade Tavares, confirmando a natureza personalíssima e ilegítima do arranjo. A operação, além de contrariar a destinação específica dos bens, viola o objetivo do termo de permissão de uso, que condiciona o uso de patrimônio público federal à promoção de atividades de interesse coletivo vinculados à pesca artesanal. As condutas descritas afrontam diretamente os princípios constitucionais da administração pública. Artigo 37, caput da Constituição Federal. Notadamente, legalidade, moralidade, impessoalidade e finalidade, e comprometem o decoro parlamentar, por evidenciarem proveito indevido de posição institucional para favorecimento familiar. Em suma, o denunciado, valendo-se da dupla condição de agente político e presidente da colônia, e em detrimento da finalidade pública que rege o patrimônio comunitário da Z11, transgrediu normas estatutárias e contratuais, abusou da confiança inerente ao mandato e instrumentalizou a estrutura associativa para benefício pessoal e familiar. A imoralidade e antijuridicidade da conduta são evidentes, impondo rigorosa apuração e as sanções político-disciplinares cabíveis em defesa da probidade, da integridade institucional e da legitimidade de representação política no âmbito municipal. A ousadia das condutas praticadas pelo representado são tão absurdas que atualmente a fábrica de gelo registrada em nome do próprio filho vem auferindo lucros com maquinários cedido pelo governo federal sem qualquer respaldo legal para tanto. Logo, resta perfeitamente comprovada a quebra de decoro pelo parlamentar ora representado. Diante do exposto, requer-se o recebimento da presente representação para que, após a instrução, seja decretada a perda de mandato de Jorginho da Z11 por quebra de decoro. Inciso 2. Da quebra de decoro parlamentar. A conduta imputada ao denunciado configura quebra de decoro parlamentar em grau grave, por traduzir abuso de prerrogativas, conflito de interesse e desvio de finalidade no trato de bens afetados ao interesse coletivo. O decoro parlamentar não se restringe a formalidades protocolares. É o padrão ético, jurídico que deve orientar o exercício do mandato e resguardar a probidade, a impessoalidade e a finalidade pública. Constituição Federal, artigo 37, caput. Sobretudo, quando o agente assume função correlatas à gestão e destinação de patrimônio público ou comunitário. No caso, o vereador, valendo-se simultaneamente de condição de agente político e de presidente da colônia de pescadores Z11, sendo a denunciante vice-presidente à época, conduziu e influenciou deliberação que resultou na transferência indevida de posse de bens da entidade e na cessão de maquinários cedido pelo governo federal, originalmente afetados a finalidades coletivas, fábrica de gelo e porto de pesca, em benefício direto de seu filho, conforme comprovam os documentos anexos. Tal proceder viola os deveres da lealdade institucional e impessoalidade, macula a credibilidade do mandato e evidencia vantagens privadas obtidas a partir de posição institucional. A tentativa de legitimar a sessão como instrumento de fomento a projeto social revela-se insustentável ante a ausência de interesse público real, a desconformidade com os termos do TPU e o desvio da destinação comunitária dos bens, produzindo, ademais, riscos concretos ao patrimônio da União e lesão à coletividade.
Trata-se de hipótese típica de desvio de finalidade e do favorecimento pessoal, reprovadas tanto pelo ordenamento constitucional quanto pelo regime associativo e pelas normas de integridade pública. Constituição Federal também, artigo 11 da Lei de Improbidade na parte referente à violação a princípios da administração. Ressalte-se que a caracterização da quebra de decoro é autônoma e independe de prévias condenações judicial. Basta a constatação pelo plenário de que a conduta é incompatível com a dignidade do mandato, com respeito ao patrimônio público e com a confiança da sociedade no parlamento local, nos termos do regimento interno da lei e da lei orgânica. Diante disso, estão presentes todos os elementos configuradores da quebra de decoro: conduta antijurídica e antiética, motivação pessoal familiar, afronta a princípios e normas legais e regimentais, legalidade, moralidade, impessoalidade e finalidade, e prejuízo à imagem e à credibilidade do Poder Legislativo. Inciso 3, fundamentação legal e regimental. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Monte Alegre, Pará, o mandato de vereador pode ser cassado quando comprovada a conduta que afronte o decoro parlamentar. Artigo 23, poderá perder o mandato o vereador. Inciso 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro da Câmara Municipal ou a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara Municipal por voto aberto e por maioria de 2/3, mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Câmara Municipal. O conceito de decoro parlamentar, embora juridicamente indeterminado, comporta como referência o conjunto de valores éticos, morais e institucionais esperados da conduta de um representante do povo. Ao agir com favorecimento pessoal, burlando regras públicas e de uso de bem federal, o vereador comprometeu não apenas a legalidade do ato, mas a própria imagem da Câmara. O regimento interno da Câmara Municipal de Monte Alegre, Pará, reforça a previsão detalhada das obrigações dos parlamentares. Artigo 9º, parágrafo 2º, perderá igualmente o mandato do vereador cujo procedimento seja havido pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara como incompatível com o decoro parlamentar. No mesmo sentido, o decreto de lei número 201 de 67 estabelece em caráter geral que infrações político-administrativas dos vereadores sujeita à cassação do mandato e define balizas procedimentais para o respectivo processamento perante a Câmara Municipal, assegurada ampla defesa e o contraditório. Entre as hipóteses típicas encontram-se o uso do mandato para obtenção de vantagem pessoal ou de terceiros, ato incompatível com a dignidade da Câmara e violação a princípios da administração, condutas que se amoldam ao quadro fático descrito. Vejamos. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando? Inciso 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Diante do exposto, requer-se que, recebida a presente representação, o procedimento observe estritamente o rito previsto no Decreto-Lei nº 201 de 1967, com a integral obediência das fases, prazos, quórums, formas ali estabelecidos, inclusive as garantias do contraditório e da ampla defesa. Inciso 4º do pedido. Diante do exposto, requer-se: 1. O recebimento da presente apresentação e autuação como processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar. 2. A instauração de comissão processante conforme Decreto-Lei nº 201 de 67, Lei Orgânica e Regimento Interno para apuração dos fatos. 3. A notificação do vereador Jorge Luiz de Andrade Tavares para apresentar defesa no prazo legal. 4. Ao final, a cassação de seu mandato parlamentar diante da gravidade das condutas aqui descritas. Protesta por todos os meios de provas admitidos, inclusive documental,
testemunhal e pericial. Monte Alegre, Pará, 14 de outubro de 2025. Vani Cristina Assunção da Silva. Não havendo mais expedientes a serem lidos, passo para a primeira parte da ordem do dia, convidando os vereadores inscritos a se pronunciarem. Convido para fazer uso da palavra a vereadora Marinete Macedo. Senhor presidente, Madison, senhores vereadores, senhores que estão presentes, nossos amigos que nos assistem pelas redes sociais, o nosso boa noite. Não me acerto muito com esse microfone, mas... Senhor presidente, senhores vereadores, eu, Marinete Macedo, deste Poder Legislativo, venho requerer a mesa diretora da Câmara Municipal de Monte Alegre, que após a observância às formalidades regimentais, representada pelo senhor Madison Pereira, apresenta o requerimento que seja colocado em pauta para discussão, apreciação e votação em plenário. E, se é aprovado, que seja enviado um ofício ao deputado federal Priante, ao governador do estado, Helder Barbalho, ao prefeito municipal Júnior Age e que juntos estão fazendo um trabalho na cidade de Monte Alegre. Solicito a implantação de 3 microsistemas de abastecimento de águas que atendem as comunidades de Calço A, Calço B, Calço C e todas as localidades, que todas são localizadas na rodovia 255. As referidas comunidades enfrentam grandes dificuldades no acesso de água potável, recurso essencial à vida, à saúde e à dignidade humana. Apesar de existir um rio que passa na divisa da rodovia 255, à altura com a ponte do Calçu, os moradores não utilizam a água do rio, seja por questão de qualidade ou distância ou inviabilidade de uso. Atuação: um morador que possui um poço, a ponte é quem beneficia a comunidade cedendo água de forma solidária para algumas famílias. Entretanto, os demais comunidades que compõem a linha Calço A, Calço B, Calço C, enfrentam grandes dificuldades para conseguir a água. Sendo que muitos moradores carregam água em carroça de bois e aqueles que não possuem transporte precisam carregar água na cabeça por longas distâncias. Essa situação é desumana, insustentável e exigindo uma ação urgente do poder público. A implantação dos microsistemas de abastecimento de água terá melhoria significativa na qualidade de vida dos moradores, garantindo ao nosso acesso digno, seguro e permanente à água potável, promovendo saúde, bem-estar e desenvolvimento social nas comunidades. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas vereadores para aprovação deste requerimento e com a sensibilidade do Poder Executivo no atendimento desta justa necessidade e demanda. Salas das Sessões, Câmara Municipal de Monte Alegre, Marinete Macedo, vereadora do MDB. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, senhores vereadores, e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Convido para fazer uso da palavra o vereador Arquimimo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, as pessoas que se encontram presentes nesse recinto e aquelas pessoas
que nos assiste através das redes sociais. Mais uma vez estamos aqui nesta casa para apresentar o requerimento de número 19/2025 ao senhor presidente e aos senhores vereadores. O vereador que este subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, vem perante Vossa Excelência, amparado pelos dispositivos legais, solicitar a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação no plenário. E, se aprovado, que seja enviado para o prefeito municipal, o senhor Júnior Age, e para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a instalação de lixeiras na Praça da Matriz, situada no centro da cidade. Justificativa: a Praça da Matriz é um dos principais espaços públicos de convivência e lazer do município, frequentada diariamente por familiares, crianças, visitantes. No entanto, a ausência de lixeiras adequadas tem contribuído para o acúmulo de resíduos, comprometendo a limpeza e o bem-estar da população e a imagem urbana do local. A disponibilidade de lixeira em pontos estratégicos da praça é uma medida simples, porém essencial, que promove a conscientização ambiental e facilita o descarte correto do lixo e contribui diretamente para a preservação da higiene da estética urbana. Diante do imposto, requer-se ao Poder Executivo Municipal instalação de lixeiras na Praça da Matriz. Gente, eu observei esse grande movimento que teve do dia 4 de outubro e outros, como 7 de setembro, Carnaval. De manhã, quando termina o evento, fica aquela imensidade ali de coisa, aí os garis vão lá, fazem a limpeza. Mas se tivesse depósito, aquilo ali diminuía muito, porque as pessoas que vêm... Um dia eu levei um engenheiro que veio de pesca de Belém, e ele andava com uma garrafa PET na mão, perguntando para mim onde tinha lixeira. Eu falei assim, a gente vai encontrar uma. Então, eu acho que já é momento isso. Se já teve, não sei. Eu sei que a gente está solicitando que seja colocado para melhorar, e as pessoas... Tem gente educada que ela não joga no chão de maneira alguma. Agora também a pessoa não vai andar 1 quilômetro para trás de uma lixeira. Então, se tiver, com certeza, a nossa cidade fica bem melhor assim. Meu muito obrigado e que Deus nos abençoe. Convido para fazer uso da palavra o vereador Jair Paraná. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Cleudo, vereadora Marinete, funcionária da casa, pessoas que nos assistem aí pelas redes sociais, meu cordial boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero aqui começar minhas palavras, onde agradecer aí, em nome do povo da Serra Azul, em especial do Pico do Jacaré, onde está as máquinas fazendo um trabalho. Agradecer ao secretário de obra e o prefeito por estarem trabalhando naquele ramal, um ramal também onde foi iniciado, começado da beira da estrada principal, onde nunca tinha sido recuperado por falta de respeito com aquele povo, onde as pedras, senhor presidente, era um transtorno para as pessoas que ali trafegavam, e hoje a gente vê o ramal ficando ali onde
as pessoas tinham que andar em primeira e ainda alguns, a gente viu o carro tombado, dessa forma, por a dificuldade ser imensa. Mas agora a gente consegue andar em 80 por hora lá. Mas o que a gente ainda lamenta, senhor presidente, é que ainda as mesmas pessoas, alguns moradores, dois moradores do Pico do Jacaré, mesmo sendo beneficiado e cobrava para ser feito o ramal, hoje ele reclama porque está sendo feito. Ainda diz que está errado. Diz que o material não é boa qualidade, essas coisas, entendeu? A gente fica triste de quando está se fazendo, as pessoas ainda criticam e coloca, manda áudio aí em grupo, falando mal de vereador, falando mal de prefeito, de secretário de obra. Isso é triste para a nossa região, enquanto praticamente 100% daqueles moradores estão vendo que o trabalho está sendo bem feito. E a gente, quando iniciaram os trabalhos, deu uma chuva, então, normal, porque Terra Azul não existe uma pissarra igual a gente vê aqui, na PA, por aqui. Então, o material de lá não é com essa qualidade. Tem um material, mas ele é um material misto. Então, na primeira chuva, a gente sabe que fica liso. Mas é assim, o governo fazendo, o governo trabalhando, e aqueles que torcem para dar errado e que querem, quanto pior, melhor. Estão sendo beneficiados, mas criticam o governo simplesmente para tentar atrapalhar. Então, também quero mencionar ontem aqui, o vereador Manel colocou a situação aqui de uma licitação que está ainda para ser acontecido, porque ainda não foi licitado, a empresa ainda... e colocou um valor absurdo aí de R$50 mil por metro. Eu quero dizer aos senhores que, na verdade, hoje eu me informei e está, em média hoje, vereador Nilton, em 5 mil e pouco o metro quadrado de uma ponte de material, aonde nos governos passados, vereador Despim, ponte de madeiras era mais caro, era 6, 7 mil. Então a gente fica pensando assim, as pessoas usam aqui onde é transmitido para o Brasil, para o mundo, pessoas aí, a gente sabe que tem pessoas de outros países que estão assistindo, que assistem e que criticam o governo também, e primeiro não se inteirar da situação para poder usar e falar a verdade aqui e poder as pessoas, porque o cara pode até errar, mas tanto assim é muito complicado. Então a gente lamenta, vereador Manel, das informações que o senhor teve, o senhor foi mal informado sobre essa situação e que o valor, ele hoje ainda pode até ficar mais barato, porque ainda quando vai para uma licitação, é uma concorrência de preço, pode ficar até menor então. Mas é importante que as pessoas, pode ser oposição, mas fazer com dignidade, com respeito, porque nós sabemos que o governo vem passando por sérias perseguições, aonde a oposição ainda não engoliu esse governo, e que ele vem fazendo muito, vem trabalhando, que a gente não via nos governos passados, a gente está vendo nesse, ele trabalhando, se esforçando, indo buscar, mas as pessoas não se conformam e continuam criticando e torcendo para as coisas dar errado. Isso é ruim para o nosso município. Nós estamos muito longe de uma eleição, nós não estamos aqui pedindo voto, nós estamos aqui simplesmente com o dever de responder na altura de que o povo respondeu nas urnas por nós. Então nós temos que trabalhar e dar o melhor para nosso povo de Monte Alegre. Mas muito obrigado e que Deus abençoe. Não havendo mais vereadores a se pronunciar, passo para a segunda parte da ordem do dia, colocando em votação as matérias apresentadas. Colocar o requerimento da vereadora Marinete em discussão, que solicita a implantação
de 3 microsistemas de abastecimento de água que atendam as comunidades de Calço A, Calço B e Calço C, todas localizadas na rodovia PA 255. Está em discussão o requerimento. Como nenhum vereador discute, eu vou colocar em votação. Vereadores favoráveis, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado o requerimento por unanimidade. Colocar em discussão o requerimento do vereador Arquimimo, que solicita a instalação de lixeiras na Praça da Matriz, situada no centro da cidade. Está em discussão o requerimento. Como ninguém discute, está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Vou me dar o primeiro secretário para fazer a leitura do parecer conjunto das comissões de Constituição e Justiça, Educação, Saúde e Redação Final, número 37 de 2025, referente ao projeto de lei do Legislativo número 12 de 2025, que institui o programa Câmara Itinerante no município de Monte Alegre e das outras providências. Parecer conjunto, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação, Saúde e Redação Final. Parecer número 037 de 2025. Matéria, projeto de lei número 012 de 2025, de 7 de outubro de 2025. Data, 13 de outubro de 2025. Autor da matéria, vereadora Marinete Macedo. Ementa da matéria. Institui o programa Câmara Itinerante no município de Monte Alegre, Pará, e dá outras providências. Relator Lucival Araújo de Lima e relatora Cleuda Alves dos Santos. Relatório. A vereadora Marinete Macedo apresentou nessa Casa Legislativa o projeto de lei número 012 de 2025, de 7 de outubro de 2025, que institui o programa Câmara Itinerante no município de Monte Alegre, Pará, e dá outras providências. Em conformidade com o que dispõe o artigo 25, inciso 1, do artigo 27, inciso 1, do regimento interno desta Casa Legislativa, o referido projeto foi encaminhado às comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Saúde e Redação Final para opinar sobre o referido projeto de lei. O projeto encontra-se sobre a relatoria dos vereadores Lucival Araújo de Lima, Constituição e Justiça, e Cleuda Alves dos Santos, Educação, Saúde e Redação Final. E foi submetido à apreciação das comissões com o objetivo de analisar os aspectos materiais e formais, bem como elaborar parecer técnico acerca de sua legalidade. É o relatório da análise jurídica do projeto. Cumpre-se inicialmente destacar que o controle prévio da legalidade realizado pelas comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Saúde e Redação Final restringe-se à apreciação da legalidade e da constitucionalidade da proposição legislativa sobre 4 aspectos, a saber: 1. Se o município possui competência institucional para legislar sobre a matéria. 2. Se foram observadas as regras de iniciativa para a deflagração do processo legislativo do projeto de lei submetido a essa Casa Legislativa. 3. Se o projeto apresentado viola regras ou princípios da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica Municipal. 4. Se a propositura atende aos aspectos formais de técnica legislativa. Registra-se ainda que o presente parecer possui caráter apenas opinativo, não produzindo nenhum efeito vinculante em relação às decisões de caráter político que deverão ser tomadas pelo plenário da Câmara Municipal de Monte Alegre. Feito estes apontamentos, passa-se a analisar os aspectos constitucionais e legais da proposição legislativa que trata o projeto de lei número 012 de 2025, de 7 de outubro de 2025. 1. Da competência legislativa municipal. A primeira análise pertinente diz respeito à competência do município para legislar sobre o assunto proposto pelo projeto de lei 012 de 2025, de iniciativa da vereadora Marinete Macedo. Pois bem, como se observa, o presente projeto de lei pretende instituir o programa Câmara Itinerante no município de Monte Alegre, Pará, e para justificar sua criação, apresenta diversos objetivos que se encontram devidamente delineados em seu artigo 2º. Como se sabe,
A competência legislativa do município abrange os assuntos de interesse local e a suplementação da legislação federal e estadual quando couber. Os municípios são autônomos para legislar sobre temas que afetam diretamente os interesses locais, bem como podem complementar as leis federais e estaduais em matéria de competência concorrente, ou seja, quando há legislação de vários níveis, União, Estado e municípios sobre o mesmo tema. Especificamente, acerca do tema proposto, que é a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal, a Lei Orgânica do município de Monte Alegre regula a matéria em seu artigo 17, quando, então, atribui à Câmara de Vereadores do município a competência para legislar sobre a seguinte matéria. Em verbis, artigo 17, cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de competência do município e, especialmente, 1. Legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando as legislações federal e estadual, notadamente no que diz respeito à linha D, a abertura de meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Ressalta-se, por oportuno, que a matéria objeto do presente projeto de lei não é privativa do Executivo. Portanto, a sua propositura pode ser firmada por qualquer membro dessa Casa Legislativa. Feitas essas considerações, conclui-se que a Casa Legislativa possui competência para legislar acerca do projeto de lei em textilha, conforme preconizado pelo artigo 17, inciso 1, a linha D, da Lei Orgânica do município de Monte Alegre e de demais aplicáveis à espécie. Portanto, o projeto de lei em comento cumpre as formalidades legais nesse aspecto, que seja a competência do Poder Legislativo Municipal para deliberar sobre o projeto de lei que verse sobre programa de natureza social, educacional, político e cultural no âmbito do município. 2. Da iniciativa do projeto de lei. Em caso, o projeto de lei em destaque tem por finalidade instituir o programa Câmara Itinerante do município de Monte Alegre, com o objetivo de divulgar as atividades parlamentares, aproximar a função legiferante do cotidiano popular e contribuir para a formação política da sociedade montealegrense. Cumpre-se, então, analisar a legitimidade da iniciativa do projeto de lei em apreciação. Especificamente, acerca das matérias de competência dos entes federativos municipais, é a atribuição das suas leis orgânicas definir quais as matérias, suas competências, bem como disciplinar as atribuições de cada um dos poderes do município e também a forma de regulamentação das leis locais através do chamado processo legislativo. No caso do município de Monte Alegre, a sua lei orgânica define quem possui a iniciativa das leis, artigo 47 da lei orgânica do município, quais as matérias cuja iniciativa é privativa do Poder Executivo, artigo 48 da lei orgânica do município, e quais aqueles que são de iniciativa exclusiva do Legislativo, artigo 49 da lei orgânica do município. A matéria em análise diz respeito ao projeto de lei comum, ordinária, e por esse motivo deve seguir o processo legislativo destinado à aprovação desse tipo de lei. Especificamente acerca do processo legislativo das leis ordinárias do município de Monte Alegre, a nossa lei orgânica determina o seguinte: artigo 47, a iniciativa das leis ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ao prefeito e aos cidadãos na forma prevista nesta lei. Conforme se depreende, a lei maior do município de Monte Alegre, como todas as leis orgânicas municipais, atribui iniciativa das leis aos representantes do povo junto ao parlamento, quais sejam os vereadores. Portanto, por expressa disposição legal, os vereadores possuem competência para propor projeto de lei municipal de interesse social. Cumpre-se ainda averiguar quem compete a iniciativa da lei. A matéria em apreciação não se encontra dentre aquelas cuja iniciativa é reservada. E mais, diz respeito ao funcionamento da Casa Legislativa e à prestação de serviços públicos relevantes a serem executados por ela. Portanto, tem-se que a proponente do projeto de lei em apreciação tem legitimidade para tanto. Como se observa o projeto de lei em comento, cumpre as formalidades legais também nesse aspecto, ou seja, a proponente tem legitimidade para propor projeto de lei que verse sobre a realização de sessões legislativas fora da sede da Câmara Municipal.
Programa Câmara Itinerante. 3. Da análise do projeto de lei número 022 de 2025. Não obstante o cumprimento das formalidades indicadas acima, cumpre-se ainda verificar se o projeto de lei número 012 de 2025 atende a outros instrumentos normativos determinados no ordenamento jurídico brasileiro. Cumpre salientar, mais uma vez, que o projeto de lei em textilha tem por objetivo instituir o programa Câmara Itinerante no município de Monte Alegre. Pois bem, nesse aspecto, temos a fazer algumas considerações. A saber, cumpre salientar inicialmente que a propositura legislativa em questão possui objetivos específicos de todos delineados no seu artigo 2º. Dentre outros, urge salientar que o programa pretende realizar sessões legislativas fora da sede da Câmara. Não obstante a natureza nobre e extremamente relevante que o projeto busca implementar, não se pode negar que a sua implementação irá provocar despesa para essa Casa Legislativa. Como se sabe, tanto a Constituição Federal quanto a legislação orçamentária e a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei número 4.320/64, determinam que a criação de despesas no serviço público deve conter a sua fonte de receita. Esse é um princípio fundamental do orçamento público. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, que, aliás, obrigam a todos os entes federativos, inclusive os municípios, define que a gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente que deve prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Vejamos, então, o teor do artigo 1º, parágrafo 1º do referido instrumento normativo. Artigo 1º. Essa lei complementar estabelece norma de finanças públicas voltada para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2 do título 6 da Constituição. Parágrafo 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas, resultados entre receitas e despesas e obediência a limites e condições no que tange à renúncia da receita, geração de despesas com pessoal, de seguridade social e outras, dívidas consolidada imobiliária, operação de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Por seu turno, a Lei de Responsabilidade Fiscal também estabelece que a criação de despesas deve ser acompanhada da respectiva estimativa do impacto orçamentário financeiro. Vejamos o teor do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de 1. Estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes. 2. Declaração ao ordenador da despesa, de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. No caso em apreciação, o projeto de lei aqui analisado não veio acompanhado das despesas que o projeto irá ensejar aos cofres públicos e nem tampouco da fonte de receita que irá custear a implementação do projeto. Não obstante esse fato, não se pode negar que as despesas decorrentes do projeto não devem implicar em quantias elevadas. Dizem respeito praticamente aos custos com o deslocamento de pessoal e equipamentos para o local em que as sessões serão realizadas. Aliás, muitas das vezes essas sessões serão realizadas dentro do perímetro urbano. Ressalta-se, entretanto, que o benefício social e o programa poderá promover para a sociedade é muito maior que os valores efetivamente despendidos para a materialização do programa. Ademais, a Câmara Municipal possui recursos provenientes do 12º que podem ser utilizados para implementar a realização do programa. O fato é que o projeto de lei aqui apreciado, embora não indique o impacto financeiro que o programa poderá provocar aos cofres da Câmara Municipal de Monte Alegre e nem a fonte de receita que irá custear sua implementação, tem-se
que o orçamento dessa casa pode arcar com essas despesas, sobretudo porque são relativamente incipientes diante do benefício social que o programa poderá ocasionar. Conclusão: diante de todo exposto, a Comissão de Constituição e Justiça e de Educação, Saúde e Redação Final emitem parecer no sentido de que essa Casa Legislativa aprove o projeto de lei número 012 de 2025, que versa sobre a instituição do programa Câmara Itinerante no município de Monte Alegre, Pará, e da outras providências, posto que cumpre as formalidades legais e atende os interesses sociais. Esse é o parecer que ora submetemos à apreciação desse plenário. Monte Alegre, Pará, 13 de outubro de 2025. Lucival Araújo de Lima, relator da Comissão de Constituição e Justiça. Cleuda Alves dos Santos, presidente da Comissão de Constituição de Justiça e relatora da Comissão de Educação, Saúde e Redação Final. Robervaldo Machado de Menezes, membro da Comissão de Constituição e Justiça. Wellington Ferreira, presidente da Comissão de Educação, Saúde e Redação Final. Maria Pereira de Macedo, membro da Comissão de Educação, Saúde e Redação Final. Coloca em discussão o parecer conjunto das Comissões de Constituição e Justiça e Educação, Saúde e Redação Final, número 37 de 2025, referente ao PL do Legislativo número 12 de 2025, que institui o programa Câmara Itinerante no município de Monte Alegre e da outras providências. Está em discussão o parecer. Como nenhum vereador discute, o parecer está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado o parecer por unanimidade. Coloque em primeira discussão o PL do Legislativo, número 12 de 2025, que institui o programa Câmara Itinerante no município de Monte Alegre e das outras providências. Está em primeira discussão o projeto. Como nenhum vereador discute, coloco em primeira votação o projeto de lei número 12 de 2025. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Nos termos do rito estabelecido pelo artigo 5º do Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e das outras providências, dá-se ciência da denúncia formalmente apresentada em desfavor do vereador Jorge Luiz de Andrade Tavares por suposta quebra de decoro parlamentar. Ressalta-se que, em observância aos preceitos legais e regimentais, a mencionada denúncia será oportunamente encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, a quem caberá proceder a análise quanto à sua admissibilidade e conformidade constitucional, culminando na emissão do competente parecer técnico. Encaminha-se com as devidas honras regimentais para a Comissão de Constituição e Justiça a notícia de fato número 1 de 2025, oriunda do Ministério Público, que versa sobre a ocorrência envolvendo o vereador Joanildo Vieira de Abreu, a fim de que seja procedida a análise técnica e jurídica pertinente e, ao final, exarado o competente parecer acerca das medidas que se façam cabíveis. Não havendo mais matérias e nada a tratar na presente sessão, encerro a reunião, peço ao primeiro secretário para lavrar a presente ata e convido os vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 20 de outubro de 2025. Boa noite a todos.